Alexandre Uerrara, coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da ESPM, explica o que falta para este acordo entre China e Estados Unidos sobre o TikTok finalmente ser fechado. Alexandre, seja bem-vindo à nossa programação, prazer tê-lo por aqui. Donald Trump fala que o acordo foi fechado e dá até os nomes do conselho. Já a China diz que não é bem assim, tem algumas coisas ainda a acontecer para que este acordo saia do papel. O que a gente tira, pelo menos por enquanto, dessa história do TikTok envolvendo Estados Unidos e China, duas das maiores potências do mundo? Olá, bom dia a todos, os telespectadores também. Bom, o que a gente percebe é que nas conversas que têm acontecido, principalmente quando há uma ligação direta, nesse caso aqui do telefone, né, pela negociação, o presidente Trump costuma ser bastante simpático nas relações com o Xi Jinping, né, e bastante otimista também, né, que contraria, às vezes, né, se contrapõe às declarações que ele faz quando ele está, vamos dizer, offline, né, quando ele não está diretamente conversando com o Xi Jinping. Então, neste momento, me parece que, me parece que é uma negociação que está sendo feita, que é muito difícil, porque, de fato, há uma preocupação dos Estados Unidos com a segurança, com os dados e com a preocupação com as informações sobre os cidadãos americanos, mas isso eu creio que é algo que também tem que se pensar, né? Porque da mesma maneira que o TikTok é acusado de ter a coleta de informações de cidadãos americanos, nós temos as big techs americanas, como a Facebook e outras tantas, que também acabam colhendo informações dos seus usuários, e aí poderia ser uma acusação mútua, né? De um lado você tem o TikTok, do outro lado você tem as empresas americanas. Então, é uma negociação que parece não ser tão fácil. E esse formato da negociação do TikTok. Desde o ano passado, foi aprovada essa lei nos Estados Unidos, ou para banir de vez a rede social, ou forçar os chineses a venderem a sua operação nos Estados Unidos. O presidente Lula chegou a, em algumas ocasiões recentemente, falar em chantagem americana. Dá para a gente identificar uma chantagem americana nesta compra do TikTok? Ou isso não é o caso, você não vê desta forma? Como é que a gente pode, talvez, caracterizar este negócio que ainda não saiu do papel? Uhum. Já é a quarta vez que o presidente americano acaba adiando nas negociações, não é uma coisa simples. Como eu falei, no começo ele falou bastante duro contra o TikTok, dizendo que isso era uma ameaça à própria segurança americana, mas também ele acabou reconhecendo, inclusive nessa última conversa, da importância do TikTok, inclusive para o próprio presidente Trump na sua campanha. Então, também não quer se colocar contra os interesses, inclusive da população americana, que acaba sendo o maior país, né, em termos de usuários do TikTok. Então, a gente percebe que existe também uma sensibilidade em relação a isso, né? Sensibilidade em relação ao negócio, em relação à popularidade desse aplicativo nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo é que é importante para o presidente americano, sim, negociar, porque desde o início ele dizia que isso era uma ameaça à segurança e aos dados dos cidadãos americanos, mas, por outro lado, também existe que tem que lidar, né, com essa questão aí da popularidade, dos interesses das empresas, e o valor do TikTok para os americanos ela é bastante grande. Então, temos aproximando de novas eleições de meio de mandato, então eu creio que também isso pode estar pesando para ele, né? Ele quer ter essa ferramenta disponível ali para poder usar na campanha. Então, são questões não apenas de segurança, são questões econômicas e também de interesse político que envolve essa negociação. Por isso que ela acaba sendo mais longa e mais, vamos dizer, duradoura, que a gente tem percebido. Questão específica de TikTok, na tua opinião, Alexandre, ou isso pode ser estendido para outras empresas chinesas que têm bastante atuação nos Estados Unidos, ou por envolver bastante dados sigilosos, dados pessoais, com o TikTok, talvez essa tensão comercial entre americanos e chineses tinha um grau a mais de tensão? Na verdade, quando a gente olha para as relações entre os Estados Unidos e a China, há um espaço entre as diferentes setores, né, que tem uma sensibilidade diferente, né? Você pega essa questão de dados, é um elemento, mas tem outra área que é o setor de terras raras, que também é bastante sensível. Nós temos as disputas econômicas em relação à tecnologia, ao 5G. Então, percebemos que existe ali uma preocupação norte-americana, não especificamente com o TikTok, mas a toda a concorrência que a China hoje
promove, tem, né, em relação à economia americana. Então, a preocupação que acontece o TikTok é apenas um indicador de toda essa preocupação que os Estados Unidos têm em relação ao crescimento econômico, crescimento de influência política, influência econômica que a China vem adquirindo nos últimos anos. Então, esse é um fator indicativo de uma preocupação, mas eu diria que o escopo é muito maior, né? A amplitude das preocupações norte-americanas é muito maior com a China e esse é apenas um reflexo. Por exemplo, eu trago outro segmento bastante sensível, que é o segmento de processadores para inteligência artificial. Os Estados Unidos já há anos bloqueiam o envio da sua mais alta tecnologia para os chineses. A venda, por exemplo, dos processadores mais recentes da NVIDIA para o mercado chinês. Agora é a China quem fala, não compremos processadores de inteligência artificial dos americanos, porque a nossa tecnologia pode suprir a necessidade dos desenvolvedores chineses. Você acredita que a gente está, talvez, entrando em uma nova fase dessa disputa de infraestrutura para a inteligência artificial, agora com a China optando por vedar a compra, por exemplo, de produtos da NVIDIA? Notícia que nós trouxemos na semana passada. Olha, quando a gente pensa na China, a gente tem que pensar no médio e longo prazo, né? E se a gente olhar um pouquinho, só para fazer um retrospecto, há não muito tempo atrás, 15 anos, 20 anos atrás, havia uma grande crítica aos produtos chineses em relação à qualidade, em relação às matérias-primas e insumos que eram utilizados, porque se dizia que eram perigosos, que às vezes as camisas, as camisetas, as roupas, os têxteis se incendiavam e por aí vai. E que também os produtos eram, na sua maioria, cópias de produtos ocidentais. E a própria China percebeu, né, essas críticas que havia, começou a investir. A China hoje tem um grande investimento sendo feito nas indústrias e nas universidades. Há um desenvolvimento de tecnologia, basta ver que, como nós mencionamos, o 5G hoje é uma tecnologia que concorre com a tecnologia ocidental. E também a própria inteligência artificial, né, o DeepSeek que apareceu aí recentemente. Então, o que a gente percebe é que existe, sim, né, um investimento importante sendo feito pelos chineses neste momento, que vai levar a China a ter um grau de competitividade muito maior daqui para frente. Então, e a própria área de tecnologia em relação aos chips, também houve uma tentativa dos Estados Unidos de tentar conter esse crescimento nessa área de tecnologia da China, cerceando, né, algumas exportações, mas o que a gente percebe é que a própria China passou a investir nisso e, olhando no médio prazo, eu creio que a China sim vai ser capaz de ter maior autonomia, independência em relação a essas tecnologias, em relação aos chips. É uma questão de prazo, né? Não é se, mas quando que a China vai conseguir fazer isso. E, por exemplo, fechar um acordo em relação ao TikTok, a venda efetiva da rede social, é um presságio de um acordo maior entre os dois países ou ainda estamos distantes, na tua avaliação, de um acordo comercial entre China e Estados Unidos? Por enquanto, temos tarifas em stand-by, em um período de tempo, que é 30% para produtos chineses entrarem nos Estados Unidos, 10% para produtos americanos entrarem na China, mas a qualquer instante a situação pode azedar de vez e as tarifas lá de mais de 100% podem retornar. Fechar um acordo com o TikTok é presságio de que as relações estão melhorando entre os dois países? Olha, eu ainda entendo que vai demorar um pouquinho para, de fato, você ter ali um acordo maior e mais amplo. Tá? O TikTok, eu creio que pode ser um acordo importante, vai ter encontro agora que o próprio Trump anunciou na reunião de APEC, que acontece em novembro, tem um encontro pessoal, né, que eles vão poder conversar diretamente. Então, são situações positivas. Acho que o diálogo sempre é importante. Agora, o que eu vejo é que essa normalização das relações, essa estabilização das relações, ela me parece que tem sido muito mais promovidas, né, por uma posição chinesa vamos dizer, mais madura, né, tentando evitar que haja mais contenciosos. O próprio Xi Jinping, na última reunião, mencionou novamente a última reunião, mencionou, né, que o Trump tentasse evitar essas ações e sanções diretas, elevações de tarifas diretas contra a China, mas muitas vezes a gente percebe que do lado norte-americano as situações são mais complicadas, às vezes há iniciativas inesperadas e que causam uma certa instabilidade, mas também há retrocesso, porque essas decisões acabam mostrando que nem sempre elas são as mais adequadas, e aí o setor privado americano, a população americana,
às vezes pressiona porque os impactos são negativos para os Estados Unidos e não para a China, né? Apesar de ser uma iniciativa americana. Então, a gente percebe que muitas vezes os Estados Unidos têm adotado ações que são, né, às vezes, conflituosas, criam mais tensões com relação à China, mas a China tem demonstrado no último ano, nesse ano, ao longo deste ano aqui, uma posição mais ponderada, o que tem diminuído as tensões. Então, se alguma coisa avançar, eu creio que vai ser mais em função de uma posição chinesa, de tentar diminuir, até porque não há interesse nenhum chinês de ter mais tensões com os Estados Unidos, e do lado norte-americano, talvez um reconhecimento de que, de fato, é muito difícil brigar com a China, e principalmente porque existe uma interdependência entre essas duas maiores economias do mundo, que não dá para negar. Então, isso acaba levando os Estados Unidos a alguns recuos, como tem sido agora no caso do TikTok. Muito obrigado, Alexandre Uerrara, coordenador de estudos asiáticos. Sempre bem-vindo à nossa programação. Prazer tê-lo por aqui. Uma boa semana, um bom trabalho. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Agradecido.